cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, dar al Señor con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Esto tiene que estar ya grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el Señor en su misericordia provee alimento, nos provee hogar, y algo bien importante que Dios nos provee es salud. Salud. Cuando yo estaba pequeña, había un pastor que decía que nosotros tenemos que ofrendar al Señor no solo dinero, aquí también se dice, pero decía que el tiempo es valioso para el Señor, darle nuestro tiempo y con alegría, no, como dice aquí, no por necesidad, cierto, todos tenemos necesidades, pero el Señor las suple, el Señor suple toda necesidad que tengamos, y si nosotros hacemos el tiempo para el Señor, las bendiciones son muchas, muchas. Entonces, hermanos, esto quería compartir con ustedes. Les invito que traigan sus diezmos y sus ofrendas y que sean bendecidos. Amén. Por favor, pastor. Muy bienvenido. Gloria, es siempre un gusto tenerlo aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por el siervo del Señor. Padre Santo, te alabamos por la vida del pastor Celso, Señor. Señor, te pido que tú puedas bendecirlo, que tú puedas usarlo grandemente en sus manos, Señor. Bendice a él, a su esposa, a su familia. Que tú puedas bendecirlos grandemente y usarlos grandemente en tus manos, Señor. Te pido, Señor, hable con nosotros ese día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. A ver qué saco ese de aquí, que era mejor. Thank you. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Saludo a todos con la paz del Señor. Amém? Amén. Estamos felizes nesta manhã de poder retornar aqui. Estamos felices mañana de poder volver aquí. Ver o pastor Túlio com esse sorriso bonito. Ver el pastor Tulio con esa sonrisa linda. E o seu pai, que eu acabei de conhecer também. Y mi papá, que recién lo conoció. Como diz o ditado, tal pai, tal filho. Como dice el dicho, así que el padre es el hijo. Amém. Amén. Eu estava pensando sobre um assunto para a gente estar falando essa manhã. Estaba pensando en algo para compartirnos esa mañana. E como hoje é o Dia dos Pais, Y como es el Día de los Padres, nós vamos trazer uma palavrinha sobre a importância da figura paterna na família. vamos a traer una palabra, la importancia de la figura del padre en la familia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu gostaria de convidar você para abrirmos a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, Me gustaría invitarle para abrir su Biblia en San Mateos capítulo 6, a partir do versículo 9. a partir del versículo 9. Assim diz: Así dice: Portanto, vós orareis assim: por eso vamos a orar así. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Danos hoy nuestro pan cotidiano. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amém. Amén. Dia dos Pais é um dia muito especial para toda a família, porque o pai é a figura central dentro de uma casa, né? Dentro de uma família. El Día de los Padres es muy importante para toda la familia porque el padre es la figura central, cabeza en toda la familia.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Deus é o Pai Celestial, é a melhor imagem de um pai. Cuando miramos la Biblia, Dios es el Padre Celestial, es la mejor imagen de un padre. Tudo que um pai precisa para ser um pai de verdade, ele pode se espelhar em Deus, porque Deus tem todas as virtudes, todas as características. Todo lo que un padre necesita para ser un padre de verdad, puede mirarlo en Dios, porque Dios tiene todas las características de un buen padre. E quando Deus imaginou trazer o reino dele para a terra, a primeira coisa que Deus se preocupou era criar a família. Y cuando Dios quiso traer su reino a la tierra, la primera cosa que Él creó fue la familia. O reino de Deus é formado com famílias na figura do pai, da mãe e dos filhos. El reino de Dios es formado por familias con la figura del padre, la madre y los hijos. Quando Deus começa o seu projeto lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que Deus vai instituir é a figura do pai e da mãe. Cuando empieza en el jardín del Edén, la primera cosa que Dios crea es la figura del padre y la madre. Então, para o projeto de Deus acontecer, é necessário que as famílias existam e sejam saudáveis. O sea, para el proyecto de Dios ser buen sucedido es necesario que las familias existan y sean saludables. Sem famílias saudáveis, sem a figura de um pai, a figura de uma mãe, é impossível construir uma sociedade saudável. Sin una familia saludable, sin la figura del padre y la madre, es imposible construir una sociedad saludable. Então, os pais, eles são de uma tremenda importância na vida do filho. O sea, los padres es muy importante para los hijos. Os pais são modelos, os pais são referência para os filhos. Los padres son modelos, referencia para los hijos. Pode o filho trazer em público aquilo que o pai nunca trouxe em segredo na vida dele? ¿Puede un hijo traer a público lo que el padre nunca trajo como secreto en su vida? Tudo que nós somos referência, somos reflexo da figura do nosso pai. Todo lo que somos reflejados lo que nuestro papá fue. Então, aquilo que nós manifestamos em público é aquilo que o nosso pai causou em nós na vida individual, íntima dele conosco. Lo que reflejamos en público es lo que nuestro padre nos mostró en su vida particular. E quando pensamos por que Deus criou a figura do pai na família, vamos imaginar quais eram os propósitos de Deus. Y cuando Dios crea la figura del padre en la familia, vamos a ver los propósitos de Dios. Primeira coisa que Deus tinha em mente é que Deus queria trazer na vida dos filhos um senso de identidade. E o pai é a figura que traz o senso de identidade. La primera cosa que Dios quería crear a la familia, la identidad, y el padre trae la identidad. Tem muitas crianças hoje que não sabem mais qual é a sua identidade porque nunca tiveram a figura de um pai presente. Hay muchas personas que no tienen una buena identidad porque no tuvieron la presencia del padre. Tem muitas meninas hoje que se tornaram mulheres e hoje estão enfrentando grandes conflitos em sua vida, não conseguem estabelecer uma família e uma vida saudável porque nunca tiveram a imagem de um pai. Hay mujeres que hoy ya están grandes y no tienen un buen relacionamiento en sus familias porque no tuvieron una buena identidad como padre. A segunda coisa que Deus imaginou no coração dele quando ele queria criar a imagem do pai é que o pai dá à criança um senso de propósito. La otra cosa que Dios creó, que es el padre da un senso de propósito en el niño. Muitas pessoas não conseguem imaginar qual é o propósito delas, porque elas nunca tiveram essa referência de um pai. Hay personas que no saben sus propósitos porque no tuvieron la referencia de un padre. Outra coisa importante é que o pai dá aos filhos um senso de futuro. Otra cosa que el padre da un senso de futuro a los hijos. Ou seja, o pai é aquele guia, é aquela pessoa que mostra o futuro para os filhos. O sea, el padre es aquel que guía, que enseña el futuro para los hijos. Aquilo que você é hoje, que você faz com o seu futuro hoje, é resultado da influência do seu pai na sua vida. Lo que haces hoy, que es tu futuro, que fue, es reflejando el padre en tu vida. Também os pais dão um senso de herança genética. El padre también trae una herencia genética. Ou seja, as pessoas que não tiveram pai, elas muitas vezes confundem a respeito da sua sexualidade. O sea, a veces la persona que no tuvo padre se confunde con su sexualidad.
porque nunca tiveram a imagem firme e forte de um homem, de um pai dentro de casa. Porque no tuvieron la imagen fuerte de un hombre, un padre en la casa. Também os pais trazem para os seus filhos um sentido de confiança, de encorajamento. También los padres traen confianza, encorajamiento. Muitas pessoas hoje estão indo nas clínicas, estão buscando psicólogos, psicoterapeutas, porque são pessoas que não têm segurança naquilo que fazem, elas se sentem muito inseguras. Hay personas que buscan psicólogos, terapeutas, porque para ayuda, porque no se sienten seguros en lo que hacen. Então a figura paterna na vida do menino e da menina é importante para trazer esse senso de confiança, de encorajamento. O sea, la figura del padre es importante para traer la seguridad, encorajamiento. Coisa importantíssima também na figura paterna é que o pai cria um senso de família. También el padre trae el senso de familia. Ou seja, muitas pessoas não conseguiram ainda descobrir o que é família e como viver bem em família. O sea, muchas personas no descubrieron todavía cómo es una familia, cómo vivir bien en la familia. Isso não quer dizer que se você não teve um pai, você não possa ter uma família saudável. Mas provavelmente a falta da imagem do pai pode complicar muito na construção da família. No quiere decir que tú que no tuviste un padre no puedes tener una buena familia, pero es mucho más complicado para aquellos que no tuvieron padre tener una buena familia, referencia de familia. Em último lugar, Deus criou o homem também, o pai, para dar aos filhos um senso de autoridade. O sea, Dios también creó el padre para tener un senso de autoridad. Muitas crianças hoje não têm disciplina porque nunca tiveram autoridade. Muchos niños hoy están indisciplinados porque no saben lo que es la autoridad. Não tiveram aquela figura do pai educando, mostrando a importância da disciplina e da autoridade no comportamento da criança. No tuvieron la figura del padre mostrando la disciplina y autoridad mientras está creando el niño. Existe uma frase que diz assim: é muito mais fácil construir crianças, meninos, garotos saudáveis do que consertar homens quebrados. Es mucho más fácil crear niños saludables que arreglar hombres que no están sanos. A única coisa que pode impedir um homem de ser um bom pai é o fato dele não ter sido um menino completo. La única cosa que deja el hombre de ser un buen padre es porque no fue un niño completo. Se ele não foi um menino, um garoto completo, muito bem formado, provavelmente ele terá dificuldade de ser um bom pai. Si él no fue un niño buen formado, va a tener dificultades de ser un buen padre. A questão principal não é somente ter um pai, mas sim ter um pai presente que faz diferença na vida dos filhos. Lo importante no es solamente tener un padre, pero tener un padre que es presente y hace diferencia en la vida de los niños. Você vê que a sociedade americana está vivendo uma crise sem precedente, porque sempre faltou a imagem do pai. Tú ves que los americanos están viviendo una crisis en la familia porque les falta la figura del padre. Nas estatísticas mostram que 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. En Brasil, más de 5 millones de niños no tienen el nombre del padre en su partido de nacimiento. Para cada 3 crianças que cometem crime, 2 delas não tiveram um pai dentro de casa. A cada 3 criminosos, 2 no tuvieron padre en sus casas. 63% dos suicídios de jovens nos Estados Unidos são de lares sem pai. 63% de las personas que se suicidan, esos no tuvieron padre. 90% de todas as crianças sem teto que vivem na rua e crianças fugitivas vieram de lares sem a presença de um pai. 90% de los niños que viven en la calle no tienen padre en su casa. 85% de todas as crianças que apresentam distúrbios comportamentais vêm de lares sem pai. 85% de niños que tienen disturbios de comportamiento, en el hogar no hay un padre. E 80% dos estupradores vieron de lares sem pai. 80% de los estupradores crecieron en una casa sin padre.
E 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de abuso de drogas vieram de lares sem pai. 75% de jóvenes que usan drogas no tienen un padre en su casa. E 85% dos jovens, das crianças que precisam de lares, ou então que vão a centros de correções e prisões correcionais, vieram de lares sem pai. El 85% de jóvenes que son presos crecieron en una casa que no tiene padre. Então você vai perceber que a imagem paterna afeta muito o desenvolvimento da criança. O sea, vas a ver que la figura del padre influencia mucho el desarrollo del niño. A figura do pai, ela ajuda a desenvolver ao lado social e comportamental da criança. La figura del padre ayuda a promover la parte social y comportamental del niño. Ajuda a desenvolver o lado psicológico e cognitivo da criança. Ayuda al lado psicológico del niño. Ajuda a construir a identidade sexual da criança. Ayuda a construir la identidad sexual del niño. Ajuda a resolver problemas de saúde física e emocional. Cuando hablo niño es niño y niña, ¿ok? Y ayuda también problemas de salud en la casa. Ajuda também na questão da agressão física e abuso infantil. Ayuda en los abusos infantiles. Então você percebe que Deus é muito sábio, Deus é muito inteligente. Quando ele coloca a figura paterna, é porque havia um propósito, havia uma missão para esse pai. O sea, Dios es tan inteligente que cuando creó el padre había un propósito, una misión para crear el padre en la familia. Em toda a Bíblia você vai perceber que Deus, sempre que estava querendo construir alguma coisa na história, ele sempre começa com a figura de um pai. Vamos a ver en la Biblia que cuando Dios quiere construir algo, Él siempre empieza con la figura del Padre. E quando pensamos em pai, a primeira coisa que imaginamos, qual é o significado da palavra pai em hebraico? ¿Y cuál es el significado de la palabra Padre en hebreo? Em hebraico quer dizer Abba, que significa, em primeiro lugar, o pater em latim. La palabra en hebreo de Padre es Abba, que es el Padre en latín. Primeira coisa que a gente observa é que a palavra pai, ela nos dá a ideia de um progenitor. La palabra padre es un progenitor. O progenitor é aquele que gera, que dá origem a alguma coisa. Es aquel que engendra, que inicia algo. Às vezes a pessoa pode ser um pai, mas não é o progenitor, não é o que gerou aquela criança, é um pai de criação. A veces uno padre puede ser aquel que él crea el niño, pero no el progenitor, aquel que engendró. Então isso significa que o progenitor, a figura do pai, é aquele que vai trazer gerações, ele é a origem de todas as gerações depois dele. O sea, el padre es el origen de todas las generaciones después de él. Você vê como que esses homens que foram iniciadores de gerações têm uma importância grande na Bíblia. Vamos a ver en la Biblia los hombres que empezaron generaciones son muy importantes. Como o caso de Abraão, por exemplo, o caso de Noé, que trouxeram as gerações que permanecem até o dia de hoje. Como Abraham, Noé, empezaron generaciones que están hasta hoy. Quando Deus queria criar a nação de Israel, Deus primeiro criou Abraão para que dele pudesse trazer a nação de Israel. Cuando Dios quiso crear la nación de Israel, primero llamó a Abraham para a partir de él estar toda una nación. Então, a primeira coisa, nós observamos que pai é o que gera, é o progenitor, mas em outro sentido, o pai também é o fundador de uma raça. O sea, el padre es el progenitor que engendra, pero el padre también es aquel que empieza una raza. Ele é aquele que lança o fundamento das gerações que virão depois dele. El que pone las bases para las generaciones que vienen después de él. Então, todo pai ele tem que tomar muito cuidado com a influência que ele tem sobre a vida dos seus filhos, porque eles vão refletir como será o comportamento das novas gerações. O sea, el padre tiene que tener mucho cuidado para cómo crear sus niños, porque ellos van a reflejar sus generaciones después de él. Em terceiro lugar, a palavra pai também tem o significado de sustentador. É o provedor, é o nutridor da família. O sea, el padre también es aquel que sostiene, que provee, que da
el alimento a la familia. Quando Deus criou a imagem do Pai, Deus ungiu o Pai com o poder de trazer suprimento para casa. Cuando Dios hizo el Padre, lo hizo con la forma de traer el suplimiento de la comida para la Se casa. você estudar, por exemplo, qual é o comportamento dos judeus, você vai perceber que todo homem judeu, todo chefe de família, na cultura judaica, a mulher nunca trabalha, porque ele entende, desde lá do Éden, que o pai é o provedor da família. Si ves en la familia hebrea, la cultura de los hebreos, de los judíos, la mujer no trabaja porque quien trabaja es el hombre, es aquel que sostiene a la familia. Eles continuam com esse comportamento porque eles trazem essa imagem lá do Éden, quando Deus criou o homem para ser o provedor e o sustentador da casa. Lo traen desde el Edén, esa imagen que el hombre es el que sostiene, el hombre que provee para la casa. E hoje nós estamos vendo uma virada radical na sociedade, porque a mulher passou a sustentar a casa, às vezes junto com o marido e às vezes sozinha também. Y vemos como hoy día la cosa está muy cambiada porque la mujer está trabajando, ayudando al marido y muchas de las veces sola trabaja en la casa. Em outro sentido também, Deus cria o pai, porque o pai, ele é o autor, ele é a causa primária, ele que vai iniciar um novo projeto. Dios creó el Padre también porque Él es el que empieza nuevos proyectos. O homem é o cabeça, ele é o líder da família. El hombre es el cabeza, el líder de la familia. Toda a família fica com os seus olhos voltados para esse líder. Toda la familia queda mirando a ese líder. Todo mundo quer saber para onde esse líder está levando a família dele. Todos quieren ver para dónde ese líder está llevando su familia. Todo mundo quer ver se ele é um líder que quer levar a família para o sucesso ou para o fracasso. Todos quieren ver si ese líder va a llevar su familia al suceso o al fracaso. Mas muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar nessa área porque nunca tiveram um pai que foi um líder dentro de casa. Muchas personas tienen dificultades en esa área porque no tuvieron un buen líder, un buen padre en su casa. E Deus também criou o homem para ser o cabeça da família, para ser o pai da família, porque ele é responsável pela educação e o ensino dos filhos. El padre también es el responsable por la educación y la enseñanza de los niños. Hoje nós vivemos uma crise porque as crianças não estão recebendo a educação do pai, eles estão recebendo educação dentro de uma creche, dentro de um daycare, muitas vezes. Hoy vemos familias que tienen problemas porque los niños son creados sin la educación de los padres y creados en una escuela, en un daycare. A educação das crianças não é papel da mulher, é papel do homem, do pai. La educación de los niños no es función de la mujer, pero del hombre, del padre. O livro de Provérbios fala que a criança ela é instruída pela mãe, mas ela é educada pelo pai. La Biblia dice que la madre instruye, pero el hombre es el que educa. A formação moral, o caráter da criança vai depender do pai, principalmente, mas as instruções do dia a dia, das coisas corriqueiras da vida, é a mãe que provê esses recursos. Los recursos del día a día la madre que provee, pero el hombre, el padre, es aquel que enseña. Então, nesse sentido, o homem é ele que tem a responsabilidade de sentar-se com seus filhos e educar os filhos e ensinar os filhos os princípios da vida. El hombre tiene que tener la responsabilidad de sentarse y enseñar a los niños los principios y las responsabilidades de la vida. É o homem, é o pai que vai desenvolver a estrutura da família. Es el hombre que desarrolla la estructura de la familia. Então, nesse sentido, a família é a cópia, é a imagem do pai. O sea, la familia es la copia, es la imagen del padre. Se você quer conhecer o pai de uma pessoa, olha como ela e os seus irmãos e os seus descendentes se comportam. Si quieres conocer a un padre, es solo mirar cómo sus descendencias, sus hermanos se comportan. Porque a família reflete aquilo que o pai era dentro de casa. Porque la familia refleja lo que el padre es adentro de su casa. Se o pai estava envolvido em drogas, estava envolvido em álcool, estava envolvido em criminalidade, isso vai refletir também nos seus filhos. Si el padre está involucrado con criminalidad, con drogas, con problemas así, eso va a reflejar en los niños. Ainda que esses filhos não sigam o caminho do pai, mas eles terão grandes problemas
para ter referencial de uma vida correta. Mismo que los hijos no sigan el mismo camino del padre, van a tener dificultades en ponerse bien en la vida. A maior crise que a sociedade está passando hoje, e a maior crise para um homem, é a falta de um modelo de paternidade. La más grande crisis que hay hoy día para el hombre es la falta de un modelo de padre. Um modelo de padre faz toda a diferença na vida da sociedade. Un modelo de padre hace toda la diferencia en la sociedad. Tem o homem, muitas vezes ele tem dificuldade de ser um bom homem e um bom pai. El hombre a veces tiene dificultades de ser un buen hombre, un buen padre, E às vezes a mulher desse homem fica cobrando dele. y a veces la mujer le cobra mucho. E ele fica então com a cabeça quente, porque ele fica buscando uma referência. Y él se queda medio que perdido porque está buscando una referencia. Ele fica buscando um modelo, mas ele não encontra, Busca un modelo, pero no lo encuentra. porque ele não teve esse modelo em casa. Porque no tuvo ese modelo en su casa. Talvez o pai dele só viajava, estava sempre ausente. Quizás su papá estaba siempre viajando, siempre lejos. Ou quando estava dentro de casa não tinha comunicação com ele. O cuando estaba dentro de su casa no tenía comunicación con él. Então o grande problema não é apenas ter um pai dentro de casa, mas ter um pai presente que dialoga e conversa com seus filhos. Pero la grande cosa no es solamente tener un padre en su casa, pero un padre que conversa con sus hijos. Um homem jamais vai dar aquilo que ele nunca teve, Un hombre nunca va a dar lo que él nunca lo tuvo. porque talvez o pai dele morreu cedo demais ou esteve na cadeia aprisionado. Porque quizás su papá murió temprano o entonces estuvo preso. Ou talvez o pai dele nunca conversou com ele e o pai dele abandonou a sua mãe quando ele era pequeno. O quizás su papá nunca lo conversó con él o entonces dejó su familia cuando él era niño. E todavía. quando esse menino, esse garoto cresce e se torna um chefe de família, Y cuando ese niño crece y se torna un padre de familia, a mulher que casa com esse homem La terá mu- dificuldade de entender o que passa na cabeça dele. la mujer que se casa con ese hombre va a tener dificultades de entender lo que pasa en la cabeza de él. E vai começar a fazer cobranças de uma coisa que ele não tem para oferecer porque ele nunca teve em casa. Y le va a empezar a cobrar cosas que él nunca las tuvo en su casa. Então, o grande problema hoje é ter uma referência de paternidade funcional. O sea, el gran problema hoy día es tener una imagen de un padre que funciona bien. Porque muitas vezes nós estamos exigindo de um homem aquilo que ele não tem para oferecer. Porque a veces estamos exigiendo de un hombre lo que él nunca tuvo para ofrecer. As cortes americanas, as cortes do mundo inteiro estão cheias de casos de pais negligentes. Las cortes están llenas de casos de padres negligentes. E quando você entra numa igreja, você contar a quantidade de pessoas por sexo, você vai observar que as igrejas estão mais cheias de mulheres do que de homens. Y cuando ves en la iglesia, vas a contar a las personas, vas a ver que en la iglesia hay más mujeres que hombres. Com a transformação que tem havido na sociedade, você vai observar que as mulheres ocuparam todos os espaços. Vamos a ver en la sociedad hoy día que las mujeres están ocupando todos los espacios. O menino, quando ele nasce, ele já fica 9 meses dentro da barriga da mãe dele. El niño cuando nace está 9 meses adentro de su mamá. Quando ele vai para o hospital, quem vai cuidar do menino são as enfermeiras. Cuando va al hospital, las enfermeras lo van a cuidar. Quando ele tem ali já 1 ano mais ou menos, ele vai para a creche e quem vai tomar conta dele são mulheres. Cuando después de un año va al daycare para preschool y quien le va a cuidar son mujeres. E ele cresce com professoras o tempo todo instruindo, ensinando ele. Y crece con maestras enseñándole todo el tiempo. Então a vida toda de um homem muitas vezes está com mulheres. E ele não tem a imagem de um homem, de um pai, de uma figura paterna do lado dele. O sea, toda su vida el niño es criado con mujeres y no tiene una figura de un padre con él. E quando ele cresce, ele imagina que a mulher dele que vai ser para ele tipo uma mãe ou uma sustentadora da casa para ele. O sea, cuando él crece, él tiene la figura de la mujer como una mamá que le va a cuidar a él. E quando chega na hora dele tomar decisões como um homem, como um pai, como um chefe de família, ele fica muitas vezes confuso. Y cuando él tiene que tomar decisiones, tiene que tomar
tomar decisiones en su vida, él se queda confundido. Porque ele nunca teve uma referência forte de um pai. Porque nunca tuvo una imagen fuerte de un padre. O que nós podemos fazer na igreja hoje para mudar essa situação? ¿Qué podemos hacer en la iglesia hoy día para cambiar esa situación? Nós precisamos resgatar a identidade dos homens com todas essas características que Deus ordenou. Necesitamos rescatar la figura del hombre con todas esas características que Dios creó. Porque quando falta a figura do homem e do pai, o mundo começa a desabar. Porque cuando falta la figura del hombre, del padre, el mundo entero empieza a arruinarse. Existe aquela teoria que a sociedade é formada por famílias. La teoría dice que la sociedad es formada por familias. Mas se você começar a analisar profundamente essa frase, você vai perceber que ela não contém toda a verdade. Y cuando empieza a mirar bien esa frase, se va a saber que no es completamente la verdad. A sociedade não é formada por famílias. La sociedad no es formada por familias. A sociedade não está fundamentada na base da família. La sociedad no está fundamentada en la base de la familia. Porque antes da família tem o homem que é o cabeça, que foi criado primeiro. Porque antes de la familia está el hombre que fue creado primero. Se você tira o homem da família, a família desaba. Si sacas el hombre de la familia empieza a arruinarse. É isso que a sociedade está passando, esse problema, porque eles estão arrancando o poder e a figura do homem dentro da casa. Eso es lo que está pasando hoy día con la sociedad, porque están sacando la figura del hombre de la E casa. eles querem construir uma família sem homens, só com mulheres. Y quieren construir una familia sin hombres, solo con mujeres. Eles querem roubar e tirar todos os poderes e toda a autoridade que Deus concedeu ao homem. Quieren robar toda autoridad que Dios le dio al hombre. E aí começa então a haver uma confusão e começa a desmoronar todo o sistema, ir por água abaixo. Y empieza a quedarse confundido y todo el sistema empieza a arruinarse. Então a sociedade ela está fundamentada em cima da masculinidade. O sea, la sociedad está fundamentada encima de la masculinidad. Nós não somos machistas, mas nós entendemos que Deus primeiro criou o homem e depois criou a mulher. No somos machistas, pero entendemos que Dios primero creó al hombre y después a la E mujer. nós não podemos ser mais inteligentes e mais espertos do que Deus. Se Deus fez assim, ele sabia o que ele estava fazendo. Y nosotros no podemos ser más inteligentes y vivos que Dios, porque cuando Dios lo hizo, Él estaba sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. Então toda a responsabilidade que cai sobre a família e sobre a sociedade está na figura do homem. O sea, toda responsabilidad que hay en la familia está en la figura del hombre. Você percebe que as mulheres mudaram o papel delas na sociedade. Vemos que las mujeres cambiaron su papel en la sociedad. Mas por causa dessa mudança, a quantidade de mulheres hoje sobrecarregadas, estressadas e cansadas é enorme. Y por eso que hay muchas mujeres que hoy día están cansadas, sobrecargadas, estresadas, y está muy grande eso. Deus criou o homem com um propósito claro e específico para ser a estrutura da casa. Dios creó al hombre con el propósito claro para hacer la estructura del hogar. Deus criou a mulher com um propósito claro para ser aquela que vai ajudar o homem a construir a missão da família. La mujer tiene la misión de ayudar al hombre a construir la familia. O papel da mulher é extraordinário dentro de uma família. El papel de la mujer es fantástico dentro de una Porque familia. sem ela não existiria a raça humana. Porque sin la mujer no iba a existir la raza humana. Sem ela, a raça humana não poderia se multiplicar. Sin la mujer no podría multiplicar la É por raza. isso que Deus disse ao homem, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma companheira. Por eso Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. Mas por causa da falta de posicionamento e a falta de identidade masculina, a mulher foi obrigada a assumir o papel do homem. Y por falta de la masculinidad, falta de la identidad, la mujer está tomando el lugar del hombre. Tuvo que tomar el lugar del hombre. E todas as vezes que você muda o propósito de uma coisa,
você vai criar um caos, vai criar um problema sério. Y todas las veces que cambies el propósito de algo, vas a causar un problema muy serio. Deus é um Deus de propósito. Tudo que Ele faz tem um sentido e tem uma razão para isso. Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Él hace, hay un porqué fue creado así. Os propósitos do homem, do chefe da casa, da família e do pai é diferente do propósito da mulher. El propósito del hombre como jefe y cabeza de la casa es diferente de la mujer. O homem carrega a semente das gerações. El hombre carga la semilla de las generaciones. E a mulher cria as condições para que essa semente seja gerada e venha à existência. Y la mujer crea las condiciones que esas semillas crezcan y venga a existir. Então, o homem sem a mulher, ele não pode fazer nada sozinho, ele não gera família. O sea, el hombre solo no puede engendrar una familia. Mas também a mulher sem o homem, ela também terá problemas porque ela não tem a estrutura que Deus criou para dar a ela segurança. Y la mujer sola también tiene problemas porque no tiene la estructura para la seguridad que Dios ha creado en la E familia. uma coisa interessante é que às vezes uma mulher, quando ela olha para o homem, ela não vê apenas a figura do marido. Y interesante que la mujer muchas veces cuando mira al hombre no ve solamente la figura de un esposo. Mas a mulher, quando olha para um pai, para o homem, ela vê também a figura de um pai, um marido que é pai para ela. O sea, la mujer cuando ve la figura del marido ve también la figura de un padre para ella. É lindo demais quando a mulher enxerga na figura do marido a figura de um pai. Es muy lindo cuando la mujer ve en la figura del esposo la figura de un padre. Por causa dessa ideia de que o pai é o protetor e o sustentador da mulher. Por la figura que el padre es el que le sostiene, que protege a la mujer. A mulher fica feliz de saber que ela tem um homem que protege ela, que La- sustenta ela. La mujer queda feliz en saber que hay un hombre que la protege, que la sostiene. Um homem que traz segurança e um homem que dá a ela um senso de pertencimento. Un hombre que le da seguridad y un senso de pertenecer. E quando existe essa harmonia entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, Y mientras hay esa armonía entre el hombre y la mujer, el padre y la madre, os filhos vão seguindo o mesmo padrão. los hijos siguen el mismo patrón. Os filhos sentem que dentro daquela casa eles têm segurança. Los hijos sienten que tienen seguridad dentro de ese hogar. Quantas crianças hoje não gostam de ficar dentro de casa? ¿Cuántos niños no les gusta estar dentro de su casa? Quantos filhos hoje se refugiam nos jogos, na internet, refugiam nos eletrônicos? ¿Cuántos niños están buscando electrónicos y juegos en la internet? Porque a internet e outras coisas, elas preenchem, as crianças buscam na internet um vazio que elas não encontram na figura do pai. Los niños buscan en la internet lo que no tienen como figura de padre. Mas quando ela tem um pai que conversa com ela, que senta com ela, que dialoga com ela, Pero cuando tiene un padre que sienta con ella, que conversa con ella, que habla con ella, que se joga no chão, que brinca com a criança, que está presente na vida da criança na escola, que se sienta al suelo, que juega con el niño, que está en la escuela presente también, para essa criança, esse pai é tudo para ela. para ese niño el padre es todo lo que tiene. E a criança, ela não é boba, ela sabe diferenciar a importância da referência da mulher e da referência do homem na vida dela. Y los niños saben muy bien la diferencia de la referencia del hombre y la mujer, el Nós, padre y la nós madre. louvamos a Deus pela vida das mulheres que criaram seus filhos sozinhas. Alabamos a Dios por la vida de las mujeres que crearon sus hijos As solas. mulheres que pagam um preço caríssimo para preencher o vazio que o homem deixou quando ele foi embora. La mujer que paga un precio muy caro para cubrir el lugar del hombre que salió de su hogar. Nós agradecemos a Deus pelas professoras das escolas que ajudam e que educaram os nossos filhos. Agradecemos mucho a las profesoras, las maestras que ayudaron a crear y a educar nuestros hijos. Nós louvamos a Deus pelas mulheres pastoras, pelas líderes femininas da igreja que ajudam a construir o bem-estar na vida da criança. Alabamos a las mujeres que están en lideranza en la iglesia ayudando a construir los niños. Mas uma coisa que a gente tem que deixar sempre firme na nossa mente. Pero una cosa que tenemos que tenerla firme en nuestra cabeza. Se o homem abrir mão do seu papel de educador, de provedor, de sustentador da casa, Si el hombre abre mano de su papel de sostenedor, educador,
en su hogar e lança tudo isso na mão das mulheres, y deja todo en la mano de la mujer, o caos já está instalado. el caos ya empezó. Já está com problemas na estrutura, está sendo formada de maneira errada. Ya hay un problema en la estructura y está siendo formado de forma equivocada. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Mas nem tudo está perdido. Pero ni todo está perdido. Se você não teve essa coisa correta, Si no tuviste lo que es correcto, essa referência desse Pai maravilhoso, desse ideal que seria o correto que Deus formou, esa referencia de Padre, lo correcto que Dios ha com creado, todos os problemas que você teve na sua vida, você conseguiu sobreviver, chegar até aqui, mesmo não tendo esse tipo de pai, talvez. y con todos los problemas que pasaste en la vida, llegaste aquí hasta hoy mismo no teniendo un Padre ideal. Mas você precisa saber que você é uma pessoa inteligente e tem o livre-arbítrio. Pero tú eres una persona inteligente que tiene un libre arbitrio. Você pode decidir se você vai continuar convivendo com os traumas de não ter tido a referência de um pai, ou se você quer mudar a sua concepção sobre o que você vai fazer com o seu futuro. Tú puedes elegir si estás pensando todavía en lo que no tuviste la figura paterna o si quieres cambiar tu futuro. Porque a maioria não tiveram essa alegria, essa coisa boa de ter essa referência de pai, como nós falamos, a maioria de nós. Porque infelizmente la mayoría de nosotros no tuvieron la buena figura de un padre en un hogar. Porque nem tudo é perfeito. Porque ni todo es perfecto. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, Pero cuando miramos la palabra de Dios, nós descobrimos que nós somos livres para mudar a nossa história, mudar a nossa concepção. vemos que somos libres para cambiar nuestra historia, mudar E nós que temos pensamos. paz no nosso coração porque nós sabemos que nós temos um Pai perfeito, que é o nosso Pai celestial. Y sabemos que tenemos un Padre perfecto, que es nuestro Padre Nós celestial. temos Jesus Tenemos Jesús, e nós temos o Espírito Santo. tenemos el Espíritu Santo. Então, todo o trauma, tudo aquilo que afetou a nossa vida por não termos a figura paterna, Deus, nesse momento, Ele pode trazer paz em nosso coração e preencher o vazio que tem na nossa alma. O sea, mismo que no hayas tenido la figura de un padre en su hogar, Dios puede llenar ese vacío que está dentro del alma como una figura de un padre. E hoje nós queremos prestar esse tributo, essa honra a todos os pais. Y queremos honrar hoy a todos los padres. A coisa mais linda que existe é você ver uma família entrando na igreja, mas as crianças entrando com o pai do lado dela. Y es lindo ver la familia entrar en la iglesia y tiene un padre junto. É lindo quando se fala em oração e vê os pais intercedendo junto, o pai, a figura paterna, orando junto com a mãe, perto das crianças. Es lindo ver la oración y el padre orando junto con la familia entera y juntos orando. Uma pergunta que todo homem, todo pai poderia fazer hoje é o seguinte: qual é a imagem que os meus filhos estão tendo de mim nesse tempo presente? Una pregunta muy interesante es para el padre hacer es ¿cuál es la imagen que mis hijos tienen de mí hoy día? Quando chega na hora de ir para a igreja, quem é que chama as crianças para ir para a igreja? É o pai ou é a mãe? Cuando está la hora de ir a la iglesia, ¿quién llama para ir a la iglesia? ¿El padre o la madre? Na hora de fazer a leitura bíblica, orar com os filhos, quem é que faz esse trabalho? É a mãe ou é o pai? En la hora de leer la Biblia, orar con los hijos, ¿quién tiene ese papel? ¿El hombre o la mujer? Quando a criança pensa em oração, qual é a primeira imagem que vem na mãe dela? É a figura da mãe ou a figura do pai? Cuando piensa en oración, ¿quién piensa en primero? ¿La figura del madre o del padre? Quando a gente cresce, a gente gostaria de trazer aquela ideia assim: eu lembro do meu pai como um homem de oração. Qué lindo sería que cuando crezamos miramos, yo tengo la imagen de mi papá como un hombre de oración. Ou lembrar que aquele pai que você teve é aquele pai que tinha um amor profundo a Deus e que ensinou você a amar a Deus também. Entonces el padre que tiene un amor profundo de Dios y te enseñó a amar a Dios también. Todo o conhecimento da Bíblia que você tem foi passado pelo seu pai. Essa seria a melhor lembrança que uma criança poderia ter. La mejor recordación de un niño sería la enseñanza que tengo de la Biblia, mi papá me la dio. Então eu quero dizer para você que nós estamos preocupados porque o que a igreja hoje é reflexo da presença do homem masculino, do homem referência na igreja. O sea, la iglesia hoy es un reflejo
de lo que es el hombre adentro de la iglesia, adentro de su hogar. E isso precisa ser mudado, porque senão nós vamos criar uma geração super problemática. Y tenemos que cambiar muchas cosas, sino la generación que viene va a tener muchos problemas. Eu conversei com um pastor aqui em Newark uma vez, um pastor que a maioria de todos o corpo de obreiros dele eram todas mulheres. Yo conversé con un pastor en la iglesia que la mayoría de los obreros en la iglesia eran mujeres. E eu falei para ele, por que você não coloca homens como presbíteros, como obreiros da sua igreja? A maioria são todas diaconisas, não contra, absolutamente a favor, mas por que falta homens no corpo de obreiros? Y yo le pregunté, ¿por qué no pones más hombres en la lideranza de la iglesia, el liderazgo de la iglesia? Ele disse, eu faço isso porque as mulheres não querem competir comigo. Yo hago eso porque las mujeres no quieren competir conmigo. Eu nunca tive problema com as mulheres. Nunca tuve problemas con mujeres. Jesus também nunca teve problema com as mulheres. Jesús tampoco tuvo problemas con mujeres. Mas você vai ver que Jesus nasceu de uma mulher. Vemos que Jesús nació de una mujer, Mas ele honrava o seu pai também. pero él honraba a su padre. Ele tinha José como uma figura paterna que deu a Jesus uma referência de pai. Vemos que José, el padre de Jesús, le dio una referencia de padre. E ao mesmo tempo, quando Jesus olhava para o céu, ele tinha uma referência do Pai Celestial. Y cuando Jesús miraba al cielo, tenía la referencia del Padre É Celestial. por isso que a oração começa, Pai nosso que está no céu. Por eso la oración empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. E eu queria desafiar você nessa manhã para a gente ficar em pé agora. Me gustaría desafiarle, ponerse parado E nós vamos fazer uma oração a Deus. y vamos a hacer una oración a Dios. Para que Deus crie um avivamento na vida dos homens. Para que Dios cree un avivamiento en la vida de los hombres, Na vida dos pais. la vida de los padres. Que os cultos de oração sejam cheios de homens. Que la reunión de oración sea lleno de hombres. Que Deus resgate a identidade perdida dos homens. Que Dios rescate la imagen perdida de los hombres. Amém? Quantos Amém. podem dizer amém por isso? ¿Podemos poder decir amén? E eu quero chamar primeiro aqui todos os meninos, as crianças, Quiero aqui na llamar frente. todos los niños que vienen aquí adelante. Primeiramente os ninhos, as crianças. Los niños, vengan adelante. Porque eles fazem parte da nova geração. Porque ellos parten de la nueva generación. Aleluia. Pode Aleluia. vir, venha. Vengan, los niños. Onde estão os ninhos? Sí, Aleluia. vengan adelante. Eu vou fazer essa oração pelas crianças e vou deixar a palavra com o pastor Túlio, Bueno, para que juntos nós possamos orar por todos os homens. yeah. Aleluia. Aqui está um potencial de um homem. Aquí está un potencial de un hombre. Aqui está uma semente chamada homem, Una semilla llamada hombre. mas que ainda é uma criança. Todavía es un niño. Vamos estender as mãos. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã alegres e felizes, porque Padre- sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, Aleluya. para abençoar essas crianças nesta manhã. Essas crianças, ó Pai querido, que estão crescendo na igreja, que estão conhecendo a Tua palavra, que sabem que Tu és o Pai Celestial, que Tu és aquele que cuida delas, além do Pai da terra, além do Pai, o Pai é referência humana, mas que o Senhor possa, Senhor, ajudar todas essas crianças a crescerem. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo proteja e guarde essas crianças, ó Deus. Que eles nunca venham sentir falta de um pai, Pai. Que a igreja seja um lugar que possa ajudar a curar, abençoar essas crianças de uma maneira toda especial. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amén, Amén. amén, amén. Ahora los padres, vengan aquí adelante, por favor. Quiero orar por ustedes. Todos los padres. Interesante, pastor, que en la sociedad vemos que desde niño enseña a los niños que los padres son bobos, que los padres son tontos y que los padres no valen nada. En los dibujos animados, Fred Flintstone, ¿quién es más inteligente, la mujer o el hombre? En todos los dibujos animados, en Peppa Pig, ¿quién es más inteligente, la mujer o el hombre? ¿Cuál otro dibujo que hay ahí? Programa de televisión. Los Jacksons, los Simpsons. Los Jacksons, los Simpsons. Si ves todos los mensajes de la televisión, las películas, todo, los mensajes que es, el hombre es un tonto. Te pregunto, ¿tú eres tonto? No.
que tú seas un hombre. Que cuando tu hijo y tu hija mire la televisión, el padre es tonto, pero mi papá no. El padre es un bobo, pero mi papá no. Ese padre no vale nada, pero mi papá no. Mi papá es como Dios. Mi papá es mi héroe. Mi papá es fantástico. Que tú puedas ser así para sus hijos. Amén. Que no deje que la sociedad lo lleve. Pregunte a tu mamá. Tu mamá que sabe. Tu mamá que lo hace. No. La última palabra es tuya. Tú eres el hombre. Tú eres el jefe. Tú eres el cabeza. No deje que ese mensaje entre en su vida, entre en la vida de tus hijos. Porque el hombre de la casa, el cabeza de la casa, Dios creó para ser el Padre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Señor, ayuda, Señor, a cada padre aquí, a nosotros, a sermos esa figura de Padre como tú lo eres, Dios. Que podamos ser igual a ti, Señor. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, bendícenos. Señor, enséñanos a sermos buenos padres. A cada cual, Señor, a cada padre en la iglesia, Señor, los que están aquí, los que no vinieron hoy, Señor, enséñanos a ser buenos padres, Señor, que podamos reflejar a Dios en la vida de nuestros hijos, que podamos ser verdaderos sacerdotes de nuestro hogar, llevando, Señor, nuestra familia a estar cada día más y más cerca de Dios, que ese papel sea nuestro de hombre y que podamos hacerlo bien para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, para cada cual aquí, una semana maravillosa, llena de tus bendiciones. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a estarmos cada día más cerca de ti. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan amén. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.